Epístola aos Romanos, capítulo 6, tá bom? Nós vamos ler só o versículo 23. Romanos 6, 23. Depois você pode se assentar. Nós vamos falar hoje sobre o preço pago pelo pecado. Romanos 6, 23. Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler todos juntos. Em seguida vocês podem se assentar. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. O título do meu sermão essa noite é Um Preço Alto Demais para se Pagar. Esse é um preço alto demais para se pagar. É verdade, irmãos, que nem tudo na vida tem um preço, mas tudo tem um valor. O que importa, na verdade, na vida não é o preço que as coisas têm, ou quanto se cobra por elas, mas o valor que nós damos a elas. Qual é o valor que nós estamos dispostos a pagar por aquilo que nos satisfaz? Qual o valor que nós estamos dispostos a despender por um prazer satisfeito? Um sabor, um aroma, um som, uma vista, um lugar, uma pessoa. Quanto custa ter prazer? Mas e se esse prazer constituir pecado? Algo que é desaprovado por Deus nas Escrituras. Quanto vale, então, portanto, isso? Parafraseando essa frase de Paulo, o pecado custa a vida humana. Quanto vale a vida humana? Quanto vale a sua vida? Alguma vez você já parou para se perguntar quanto vale a sua vida? Quanto você está disposto a pagar pelo pecado que você comete? A Bíblia é bem clara em nos dizer que o preço que se paga pelo pecado é alto demais. O preço do pecado é a morte. E não somente a morte física simplesmente, mas a morte espiritual. Sobre o pecado e a morte nós sabemos algumas verdades que são elas. Todos já nascemos mortos. No capítulo 5, Paulo diz que como por um homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, por isso todos pecaram. Todos nós nascemos mortos espiritualmente, porque todos nós pecamos. O pecado de Adão não nos contaminou ao passo de nós pagarmos pelo erro dele, mas por causa do erro dele, a desobediência, o conhecimento do bem e do mal entrou nas nossas vidas. E nós, espontaneamente, desobedecemos a Deus sempre. E nos tornamos inimigos de Deus por causa da nossa desobediência. Quer ver como é fácil eu provar isso para você? Pensa só nos 10 mandamentos. Quantos mandamentos tem no Antigo Testamento? 315. Mas pensa só nos 10 mandamentos do Monte Sinai. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter deuses diante dele. Nada que substitua ou divida a sua adoração com ele. Não fazer imagens de deuses. Não tomar o seu nome em vão. Guardar um descanso com propósitos piedosos a Deus. Não roubar, não matar, não mentir, não adulterar, não cobiçar. Quantas vezes nós já contamos uma mentirinha assim para nos safar de algo ruim? Aí você diz assim: nossa, Tiago, mas eu nunca matei, mas eu nunca adulterei, mas eu nunca roubei, mas eu nunca cobicei, eu nunca tive inveja, nunca dei falso testemunho. Mas você já contou aquela mentirinha uma vez só na sua vida para se safar? Então é como um ovo podre numa massa de bolo. Toda a sua massa está perfeita, mas um ovo estava podre. Toda a massa está perdida por causa de um pecado. Todos nós nascemos mortos. Todos nós nascemos separados da glória de Deus. Segunda verdade sobre a morte é: todos têm que morrer. Todo mundo precisa morrer. A diferença está em quando isso acontece. Aqueles que creem em Jesus morrem agora. Mas aqueles que não creem em Jesus morrerão depois. Todo homem morrerá. O ímpio no fim da vida. E o crente durante a vida. Em Gálatas, Paulo diz: longe de mim gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de Cristo, pela qual
O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu estou morto para o mundo. Eu estou morto para as concupiscências, os desejos da carne, os quais eu sei que não agradam a Deus. Eu estou morto para o pecado. Morrer para o pecado. Porque se eu não morrer para o pecado, porque se eu não morrer para o mundo, porque se eu não morrer na minha carne, eu morrerei eternamente. Outra verdade que nós sabemos sobre a morte. Haverá uma segunda morte. Abra em Apocalipse 20, versículo 14, para nós vermos o que é a segunda morte. Vamos ler desde do versículo 11 até o 15. Apocalipse 20, do 11 até o 15. E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa é a segunda morte, da qual os crentes não passarão. Nesse trono branco, os mortos grandes e pequenos são aqueles que não creram em Jesus. Porque aquele que crê em Jesus, conforme Jesus disse, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Antes de todas essas coisas, aqueles que creram em Jesus terão sido arrebatados, transformados, ressuscitados para se encontrar com o Senhor nos ares. Nós passaremos por um julgamento, sim. Passaremos pelo tribunal de Cristo para receber as recompensas pelas nossas obras da fé. Mas aqueles que não creram em Cristo passarão pelo grande trono branco. Ali não é um tribunal para se julgar, ali é um tribunal para se lavar sentenças. Ali cada um será recompensado pelas suas obras, mas recompensado com pena, com penalidade. Essa é a segunda morte. Todos aqueles que ignoraram o favor de Deus, o chamado arrependimento, o evangelho, irão prestar contas de si mesmo para Deus. Nós também iremos prestar conta, mas nós recebemos um presente de Deus que nós vamos ver daqui a pouco. Então existe uma segunda morte. Aqueles que não morrem na vida, morrer para o ego, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrerão a segunda vez. Enquanto eles vivem na morte, isso é, vivem nessa vida terrena, nós morremos na morte para vivermos na vida, ao passo que eles morrerão na vida eterna. Uma coisa que nós temos que entender sobre a segunda morte, não é uma aniquilação, não é o fim da existência. A segunda morte é um sofrimento eterno, como Jesus descreveu em Marcos 9, aonde os vermes não param de comer a carne, aonde o fogo não para de arder. Porque se fosse uma aniquilação, que castigo seria? Que pena seria? Porque os céticos, os ateus, os gnósticos, acham que eles vão deixar de existir de fato na eternidade. Eles pensam que depois da morte eles vão deixar de existir. Que pena há nisso? Mas a segunda morte, o lago que arde em fogo e enxofre, onde o sofrimento nunca acaba, aquilo é a segunda morte. Não como algumas seitas cristãs dizem, a cessação da vida. Simplesmente deixar de existir. É existir para o sofrimento eterno. Outra verdade sobre a segunda morte é que ela é um salário. O salário do pecado é morrer. Isso significa que é um preço justo. Quem peca tem que morrer. Significa que é uma dívida. Porque se eu pequei, eu devo esse salário. É uma recompensa pelo pecado. É uma dívida. Precisa ser paga. Precisa ser quitada. Foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. A desobediência de Adão e Eva no Éden teve como consequência espiritual
deixar essa natureza a cada homem. A natureza caída, a natureza obstinada, a natureza inimiga de Deus. Nós carregamos isso no nosso corpo o tempo todo. A nossa carne cobiça contra o espírito. E o espírito cobiça contra a nossa carne. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Não é ficar orando por anjos caídos nas regiões celestiais. Não. A batalha espiritual é contra a nossa própria carne. O nosso ser espiritual precisa sobrepor o nosso ser carnal. Se nós fizermos isso, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não estou dizendo que nós não temos que combater os demônios e as opressões malignas que açoitam o homem decaído. Nós precisamos combater. Mas quando nós temos consciência do nosso pecado, nós temos que combater em nós mesmos a nossa carnalidade. Porque não haverá espaço para Satanás se nós não dermos espaço para a nossa carne. Para os nossos pensamentos carnais, para as nossas atitudes carnais, para os nossos desejos carnais, pelos nossos sentimentos que são contrários ao amor de Deus. Outra verdade que nós temos que entender é que todos pecaram. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos o sermão de domingo passado que se eu disser que não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo e não há verdade em mim. Se eu digo que não peco, eu estou fazendo Deus mentiroso. Todos, sem exceção, homens nascidos de mulher, pecam. O único que não pecou foi Jesus. Ele nasceu sob a lei, morreu sob a lei, sem pecado. Foi feito pecado para que nós fôssemos feito justiça. Jesus, que não pecou, foi feito pecado para Deus, para que nós fôssemos feitos justiça. Já que está provado que todos pecaram, parece justo que todos morram então. Como a justa recompensa das suas desobediências, todos nós devemos morrer. É isso que nós merecemos. Tudo parece perdido, tudo parece irremediável. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus foi benevolente. Deus teve atitude graciosa diante da rebelião humana, diante da nossa desobediência, diante da nossa postura obstinada, diante da nossa rebeldia. Deus foi compassivo, Deus foi amoroso, Deus foi misericordioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou Jesus, seu Filho, para que nós não tenhamos que morrer o digno preço do nosso pecado. Para que nós tenhamos vida eterna, Jesus morreu em nosso lugar. E o que nós sabemos sobre a vida? Primeiro, que ela é um dom gratuito. Não se paga pela vida. Ou seja, é um presente. Ninguém chega no seu aniversário e te dá um presente e diz: custou tanto. Você sabe que custou, mas você está sendo presenteado. Não é o preço que importa, mas o valor que se dá pelo gesto. A vida é um presente. Só se presenteia a quem se ama. Isso prova que Deus nos ama. Só se presenteia com alegria. Só se presenteia quando se tem alguém por especial. O presente não se devolve, não se vende, não se perde. O presente não é uma recompensa. Nós não merecemos o presente. Ele é um dom, uma graça, um favor do qual nós não merecemos. Primeiramente, ela é um dom de Deus. Não vem de nós mesmos. Não vem das obras que nós façamos, para que ninguém se glorie, para que ninguém se sinta mais salvo do que o outro. Deus nos salvou sem mérito algum, sem nenhum merecimento, para que o seu nome seja glorificado num ato misericordioso. Aliás, a salvação tem sim méritos, mas os méritos de Cristo, não os meus. O que eu fiz para ser salvo? Nada.
que você fez para ser salvo? Nada. Deus quer te salvar. Deus te salvou. Deus te salvará. Basta você crer. A vida é um dom gratuito de Deus. E ela é eterna. Isso prova que também ela é imperecível. Jesus disse: as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. E elas nunca hão de perecer. A vida que Jesus nos dá não é provisória. Não é uma vida perecível, mas é uma vida eterna. Deus me salvou sem méritos. Por isso, os meus deméritos não anulam a salvação eterna. Se eu errar, se eu pecar, eu devo chegar-me a Deus em confissão. Confiar na misericórdia, no perdão de Deus. Confiar que Deus é fiel e justo para me purificar das minhas injustiças. Mas nada que eu faça, nenhum demérito meu, irá tirar os méritos de Cristo que Deus imputou em mim por justiça. Jesus te salvou, meu irmão. E Ele te salvou definitivamente. Ele te salvou do pecado. Significa que Ele te salvou do domínio do pecado. E que Ele também te salvou da pena pelo pecado. Essa vida, que é gratuita, que é de Deus, que é eterna, é por Cristo Jesus. A salvação é um mérito de Cristo. Cristo morreu uma morte vicária, uma morte substitutiva. Isso é, trocando de lugar conosco. Cristo levou a culpa pelo nosso pecado na cruz e nos deu, em troca disso, vida. E porque Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos e também receberemos a redenção da nossa carne. Também teremos a vida eterna ao seu lado. A vida eterna por Cristo Jesus. Irmãos, primeiro, tudo parece muito duro. Tudo parece muito triste. Porque a morte nos persegue. Do dia em que nós nascemos, nós estamos caminhando para ela. Então vem Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua benevolência, e nos dá a salvação e a vida eterna. Gratuitamente. Imperecível em Jesus Cristo. Mas Paulo faz uma confissão completa. Ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse é um detalhe muito importante. A vida eterna é gratuita sim, mas ela não é banal. Ela não é usufruída por qualquer um, mas somente por aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Jesus Cristo como dono de suas vidas. Só aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio de Cristo têm direito à vida eterna. O salvo tem que se submeter à autoridade, ao senhorio, ao desejo do seu Senhor Jesus Cristo. E fazer, e guardar, e perseverar em tudo que Ele ensinou. Não basta ser crente. Até o diabo é crente. Não basta saber das coisas eternas. Até o diabo sabe das coisas eternas. É preciso ser obediente a Deus. É preciso ser um discípulo de Jesus. É preciso submeter-se a Jesus como dono da sua vida. Paulo dizia: eu sou cativo a Cristo, estou preso, acorrentado a Cristo, do qual eu sou ministro em cadeias. Eu estou preso a Cristo. Eu sirvo a Cristo prazerosamente. Eu sou escravo da vontade do meu Senhor Jesus Cristo. Todo cristão precisa render-se a Jesus Cristo. Renda-se a Jesus Cristo. Troque de lugar com Ele, porque o que a Bíblia está dizendo para nós é: vocês merecem morrer, mas Deus quer dar a vida eterna, se vocês quiserem render-se ao senhorio de Cristo. Vocês merecem a morte, mas Deus está disposto a dar a vida, se você der a sua vida a Jesus Cristo. Vocês têm que morrer.
Mas Deus está disposto a esquecer disso, se vocês entregarem-se para Jesus. Irmão, a morte é um preço alto demais para se pagar. Ainda mais quando nós reconhecemos a verdade do Evangelho. Passar a eternidade no inferno de fogo não é brincadeira. É algo sério demais para nós vacilarmos. É uma oferta boa demais para nós recusarmos. É algo sério demais para nós ignorarmos. Não vale a pena continuar no caminho errado. Não vale a pena continuar na direção de morte. Não vale a pena seguir adiante no abismo eterno. É preciso um retorno. É preciso uma conversão. É preciso uma mudança na mente. Uma transformação do nosso entendimento. É preciso submeter-nos a Cristo como dono, soberano, Senhor das nossas vidas, dispostos a aprender a sua verdade, a obedecê-la incondicionalmente, a dizer sim ao sim de Deus, dizer não ao não de Deus, seguir a sua vontade, lutar contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra a nossa natureza. É preciso ensinar os outros a fazer o mesmo. Graças a Deus porque Ele é benevolente. Graças a Deus porque Ele nos deu a vida eterna de graça. Graças a Deus porque Ele quis nos salvar, porque Ele nos amou. E Ele nos prova isso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, ponha o seu pensamento essa noite nisso. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo: vocês merecem morrer, mas Deus lhes dá a vida eterna se vocês submeterem-se a Jesus Cristo. Se você ainda não recebeu a vida eterna, não perca tempo, receba agora. Se você já recebeu a vida eterna, pare de desobedecer ao seu Senhor. Obedeça. Submeta-se à vontade de Cristo. Então, a sua morte vai ter sido paga na morte de Jesus. E a vida de Jesus será imputada na sua vida. E naquele dia, quando os grandes e pequenos estiverem diante de Deus para ser julgados segundo as suas obras, segundo o que está escrito nos livros, o seu nome vai estar constante do livro da vida do Cordeiro. Que você vai estar na glória com o Pai. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus por isso.